todos, shalom, shalom, vamos começar. Nós estamos numa temporada onde nós estamos falando ainda a respeito da tribo e do contexto desse mês. Falamos a respeito da tribo Naftali e entramos na questão do mês de Adar, que é um mês de força, onde o Senhor nos dá capacitação para romper, para lutar. Lutar contra o quê? Lutar contra as maldições que operam contra as nossas vidas. E é interessante que nesse mês de Adar, ou nesse ciclo de tempo, nesse leque de tempo, é onde acontece, um exemplo, a festa do carnaval. Por quê? Porque é o ciclo como que eu posso dizer, de estabelecer as maldições, né? Onde as pessoas se manifestam, ou onde as pessoas mantêm os ciclos de destruição, ou ciclos de perversidade. Então, esse 12º mês é o tempo do governo. Como a gente já leu, como a gente já todo mês sabe, cada mês a gente sempre vai entender um tempo, nós vamos entender um mês, a característica, conforme números 2, nós vamos ver uma bandeira, uma insígnia, né, e uma guerra que nós vamos ter. Então, entrando para dentro desse contexto, a gente já sabe que estamos no fim ou último mês do que chamamos de inverno, que é o tempo de purificação, o tempo de buscar as estratégias, o tempo de santificação, um tempo de propósito, um tempo de busca, para que possamos romper na nova estação. O que falta nós definirmos aqui ainda é uma bandeira, né, que é a bandeira que expressa a tribo de Naftali, né, que são os seus estandartes, e também a letra que compõe, ou a insígnia que compõe a tribo de Naftali. Isso é importante a gente definir, porque isso aí também traz uma característica profética. A bandeira que compõe ou que representa essa tribo é aquilo que o próprio Moisés ele trouxe, né? Ele diz Naftali, perdão, o próprio pai Jacó, o Israel, ele coloca que diz que Naftali é como uma gazela solta, é como um cervo, e por isso então o que representa, a bandeira que representa essa tribo é o cervo. Vocês estão vendo aí? Ou não? Não? Só um pouquinho. Agora sim. Ou seja, Naftali é como uma gazela. É interessante que essa questão da gazela, ela traz uma expressão de doçura, de leveza, de sutileza, no sentido não de sagacidade, porém de sutileza. Mas como nós falamos, se você for pegar a raiz que foi usada para essa palavra gazela, ele vai dar lá em cordeiro. Por isso, Naftali, ele tem a natureza do cordeiro. Por isso, ele profere palavras doces. A gente volta para aquele ponto, né? Eu só posso profetizar as coisas do alto se na minha natureza existe o alto. Não é isso que a Bíblia fala? As coisas de cima só é discernida para aqueles que são de cima. Aqueles que são terreno só entenderão das coisas da terra. Então ele está dizendo, olha, Naftali, o Naftali, né? Ele é uma gazela, ele tem a natureza do cordeiro. E por ter a natureza do cordeiro, então, ele profere palavras, ele consegue enxergar. Mas aqui, querido, não é só doçura. O que eu quero que vocês entendam não é só doçura de ser doce, como ele fala legal. Não, não. A doçura aqui, ele está relacionado ao mergulho que eu dou nas águas do Espírito. Ou seja, eu sou de cima, e porque eu sou de cima, eu estou enxergando as coisas do alto. Esse é o tempo onde as pessoas não enxergarão as coisas do alto. Esse é o tempo onde as pessoas estão enxergando só as coisas de baixo. Esse é o tempo onde as pessoas só estão enxergando as coisas da terra. Esse é o tempo onde muitos estão sufocados pelas lutas, pela raiva, pela ira, ou seja, porque lembra que esse é o mês onde estamos confrontando as coisas que estão dentro de nós.
E por isso, eu não estou conseguindo enxergar os projetos de Deus, eu não estou conseguindo enxergar e ter a visão de águia, a visão do alto. E se eu não tenho a visão do alto, as minhas palavras sempre vão ser palavras de murmuração, que é a força de Leviatã. Mas se a minha visão está em cima, eu estou profetizando. Não, vai dar certo, vai dar certo. A gente vai romper. Os planos do Senhor é esse. O Senhor vai estabelecer. Por quê? Porque essas palavras são as palavras que vêm do alto. Amém? Dentro desse contexto, a gente vai ver então o que nós chamamos de insígnia, ou a letra que compõe. O calendário hebraico, o alfabeto hebraico, ele é composto de 22 letras. E essas letras, ela traz essas características, né? As características, traz um som, traz uma representatividade. E essa letra é a letra Kuf, ou Kof, que é uma letra que ela representa, os antigos, os judeus dizem que representa aí a questão de um macaco, né, ou da alegria, alguma coisa nesse sentido. Porém, essa é uma letra bem interessante. Essa é a letra Kof. Essa é uma letra bem interessante. Por quê? Porque ela traz uma característica de, como que eu posso dizer, de santificação. Porque é com essa letra que se escreve Kadosh. Essa é a letra onde vem essa questão do mergulhar no Senhor, do se aproximar do Senhor. Irmãos, espera aí, letra, bandeira, às vezes você está assistindo a gente pela primeira vez. Vamos lá para Números 2, que é um pouquinho melhor a gente ir para a Bíblia, né? Números 2. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, ou seja, eles teriam que ter uma bandeira. As insígnias, o que é as insígnias? É uma letra hebraica que representava a casa paterna. O lado, ou seja, ao redor, aonde eles ficariam, um posicionamento, à frente da tenda da congregação se acamparão. Então você vê que cada um tinha um contexto de um mês, uma ordem. Como assim uma ordem? Se a gente for pegar aqui, você vai ver que todos eles tinham uma ordem, começando com Judá, que era o primeiro, né, daqui. Então acamparam ao lado oriental para o nascente, serão os estandartes do arraial de Judá. Aí depois viria Zebulon, quer dizer, Issacar, depois viria Zebulon, depois viria Ruben, depois viria Simeão, depois viria Gade, e aí viria então Efraim, depois viria Manassés, depois viria Benjamim, tá aqui, né? Depois viria Dan, de Dan viria Aser, e aí por último era a última tribo, Naftali, por isso ele corresponde ao último mês. Porque senão as pessoas às vezes perguntam, mas de onde chegou essa conclusão? Como chegou nessa conclusão? A conclusão não é a Bíblia que está dizendo, é uma ordem de governo. Amém? Volto a dizer, como eu sempre falo, para todas as pessoas. Irmãos, isso daqui não tem nada a ver com salvação, isso daqui é uma questão governo. Amém? Não tem nada a ver com salvação. Essa é uma questão acerca de governo. Aí as pessoas falam assim, mas isso não tem nada a ver com salvação, então a gente não precisa aprender. Eu não só quero ser salvo, mas eu quero governar, amém? Então é uma palavra bem clara. O ser salvo é uma coisa, o ser salvo diante de um governo é outra coisa. Então isso fala de governo. Então vamos lá. Resumindo aquilo que nós estamos falando, e aí entramos no que nós chamamos de guerra e fechamos aqui, nós estamos em uma temporada do 12º mês. Esse 12º mês, ele é caracterizado como um tempo de governo, de ciclo, de fechamento de ciclo. Nosso ano espiritual está terminando esse mês para começar um próximo
o mês de Abib. Abib é o começo de todos, é o rebento do broto do milho, é quando começam as coisas a acontecerem, é a primavera. Então, esse é o tempo onde nós guardamos, esse é o tempo onde nós comemos, esse é o tempo onde nós mergulhamos, esse é o tempo onde nós entramos no Senhor para a gente poder romper, para que a gente possa avançar. Esse mês tem um governo, ou seja, há uma referência de uma tribo, e essa tribo é a tribo de Naftali, ela é composto sobre um governo de doçura. A bênção desse governo é ser doce, palavras que são doces. A palavra Naftali significa luta, e é uma luta onde a mãe estava tendo com a irmã, e ela então diz: eu lutei contra minha irmã e prevaleci. Ou seja, esse é um contexto onde as amarguras, onde a amargura manifesta, a amargura é liberada, a amargura é colocada. Até se você for ver para os judeus, né, cabalísticos, eles vão dizer que esse mês é o mês onde o baço está sendo atingido, né, porque o baço é o lugar dessa amargura, né, o lugar onde se reside. É interessante algumas coisas, porque se você for estudar algumas características, até mesmo na guerra, quando nós falamos do fígado, nós falamos da ira. O fígado é o lugar onde a ira ataca. Não sei quem já ficou muito irado, acho que uma vez só ouvi um vizinho, né? Eu acredito que a gente aqui nunca ficou irado, pelo amor de Deus, é santo demais. Né? Mas quando fica irado, você vê que teu estômago embrulha, o negócio parece que não digere. Por quê? Porque é um ataque na ira, que é um ataque no baço, ou no fígado, né? E agora o baço, ele está dizendo a respeito desse guardar os rancores, né? Cada parte do corpo humano, aqueles que já fez aula com a gente de libertação, vai entender um pouquinho que são os portais malignos que se abrem nas glândulas, que é uma outra aula que a gente pode depois ministrar de novo, mas a gente vai ver que esses são os ataques aonde ainda há frustração, ainda onde há rancor, onde há ainda coisas guardadas no nosso coração que nós não colocamos na cruz. Todos os sentimentos que nós guardamos, que ainda não colocou para a cruz, é como que se ressuscita, ele emerge com força, porque a palavra Adar significa isso, força. É a força que nós precisamos romper no Senhor para que possamos quebrar as estruturas do que está torcido em nós. Aqui nós podemos falar de algo natural, o que está torcido em nós, ou algo espiritual, que nós vamos falar da nossa genética. A palavra luta aqui usada para Naftali, que é o nome dele, Naftali, lutou, eu lutei. Olha a expressão da mãe, eu lutei. Mas eu lutei contra quem? Eu lutei contra a minha irmã. Eu lutei contra os meus parentes, eu lutei contra aquele que me acompanha. Então, esse é o tempo, meu querido. Se você não parar para pensar, você está lutando. Você está lutando contra a tua esposa, você está lutando contra o teu esposo, você está lutando contra os teus filhos, você está lutando contra o irmão da igreja, você está lutando contra o pastor, você está lutando contra a ovelha. Aí você está lutando. E o problema é que nós não só estamos lutando, a gente está lutando querendo vencer, né? Não, eu venci, que nem Raquel, né? Raquel, eu lutei contra minha irmã e eu venci, glória a Deus por isso, né? Agora estou tendo a minha vingança que está com sabor de mel e parará, piriri, pororó, né? Aquela coisa toda que a gente já ouviu. Ou seja, essa é uma obra daquilo que nós vamos estar lutando com as pessoas erradas. Não é para lutar contra o teu próximo, é para lutar contra a iniquidade que está dentro de você. Eu já falei isso e eu vou repetir mais uma vez. Irmãos, tem algumas coisas que são fundamentos, então você vai ver sempre eu falando sobre isso, porque para mim fundamento é algo que tem que ser estabelecido. Quando Deus ele estabelece no jardim do Éden as árvores era aquilo que alimentava Adão e Eva e alimentava para a vida. Tinha as árvores frutíferas que eles alimentavam, porém tinha duas árvores no meio do jardim, uma que produzia vida e outra que produzia morte. Uma, a árvore da vida, que é a pessoa de Jesus, que alimenta Adão, alimentava Eva, para que eles pudessem continuar vivos eternamente. Ou seja, o segredo da vida é sempre Jesus. Porém,
tinha uma outra árvore. E essa era uma árvore que trazia conhecimento, mesmo bom, mesmo ruim, mas era um conhecimento deturpado, era um conhecimento corrompido que danificava o ser humano. Porém, eles comeram disso. Veja, até então, eles comerem, eles estavam indo para a vida. E estavam indo para a vida, e todas as vezes que Deus chegava, eles corriam para Deus. Por quê? Porque essa é uma expressão que um dia eu entendi do Senhor. Aquilo que te alimenta é para onde você corre para se refugiar. Queridos, tudo aquilo que te alimenta é aquilo que te traz refúgio. Tudo que te alimenta é aquilo que você se apega. Tudo que te alimenta é aquilo que você se liga. Isso é nato. Isso é tendo uma questão natural. Aquele que te dá comida, é aquilo que a gente corre para ele. Ou seja, sempre porque é aquele que vai estar com superioridade a nós, porque está me alimentando. Então, quem me alimenta se torna o meu lugar de refrigério, meu lugar de se esconder. Então, quando Deus chegava, eles faziam o quê? Se escondiam em Deus, se escondiam no Senhor. Porém, quando eles comeram da árvore, se você for ver em Gênesis 3, versículo 8, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, eles ouviram, tiveram medo, e a Bíblia diz que eles correram para árvores do jardim. Eles correram lá para as árvores. Por quê? Porque agora eles estavam se alimentando de uma outra árvore. E eles foram se refugiar na árvore. Mas uma das palavras que eu acho muito interessante são as perguntas de Deus. Qual é a pergunta? Adão, onde você está? Foi a primeira pergunta. Adão, onde você está? Onde você está? Não, você acha que Deus não sabia aonde Adão estava? 2. Quem te fez saber que estava nu? Você acha que Deus sabia que não era serpente? Porque ele já sabia que a serpente era uma das mais sagazes de todas? E ali está representando que é o diabo? Por que Deus faz essas dois tipos de pergunta, que são perguntas até mesmo óbvias para ele, porque ele sabia, ele sabe de tudo, mas por que ele pergunta isso? Essa, para mim, é a pergunta desse mês. Essa, para mim, é a pergunta-chave para esse mês. É a pergunta, querido, onde você está? Deus sabe onde você está. O problema é que você não sabe onde você está. E se você nunca se orientar, ou seja, saber onde você está, você nunca vai conseguir ter uma base da onde você se enfiou. O grande problema é que nós estamos sempre transferindo culpa para os outros. A gente está sempre com essa mesma característica de Adão. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. 1, eu não pedi mulher. 2, ela que me enganou. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Foi ela, Senhor. Dá um jeito nela lá. Que resolva com ela. Eu estava muito bem sem mulher, só foi me dar mulher, olha o que deu, viu? Não faça mais isso, Senhor, não faça mais isso. É mais ou menos isso, ou seja, Deus pergunta algo para Adão que ele sabia, mas o grande problema é que nós não sabemos. Eu sempre tenho falado a respeito disso, irmãos. Será que realmente nós queremos que Deus resolva o problema que nós estamos passando? Será mesmo? Porque muitas vezes esse problema é a nossa existência. Porque se esse problema sair, nós morremos. Porque a gente está tão apegado nesse problema como uma desculpa para a nossa vida, que a gente acaba tendo esse problema como a fonte de transferir. Ou seja, é a Eva. Né? É a Eva. Senhor, é a Eva. Senhor, é a igreja, Senhor, é o pastor, Senhor, é o irmão, Senhor, é a mulher, Senhor, é o marido, Senhor, é o filho. Mas será mesmo que é o filho, que é a mulher, que é o parente, que é o pastor, que é o mundo, que é o dólar, que é o coronavírus? Será, querido, que é tudo isso? Será que não somos nós que nos enfiamos em lugares que não devíamos? Esse mês aí é o mês onde o Senhor está perguntando, ô irmão, onde você está? Onde você está? Porque quando a gente vai, como que eu posso falar? Quando a gente para, não sei se você já se perdeu, mas quando você se perde, você liga para alguém e fala assim, fulano, estou perdido. Qual é a primeira coisa que ele te pergunta? Tá, onde você está?
Não é assim? Onde você está? Porque se você não souber onde você está, eu não tenho como te ajudar. Não tem, não, ó, você vai chegar aqui, mas eu primeiro tenho que ter um ponto de referência. E esse ponto de referência é você que tem que entender. Porque se você não entender que há um erro em você, eu já ministrei a respeito, eu já ministrei a respeito de, oh meu pai do céu, fugiu a palavra aqui na cabeça. A respeito das orientações, né, dessa questão de você está sendo guiado ou você está sendo levado para algum lugar, você precisa primeiro definir um ponto de partida. Eu sempre vou precisar definir um ponto de partida. Se eu não definir um ponto de partida, eu nunca vou conseguir saber aonde eu quero chegar. Se eu nunca entender, lembrei, as fortalezas. Irmãos, o grande problema é que nós alimentamos fortalezas e os demônios se escondem atrás das fortalezas. E o que é uma fortaleza? Fortaleza é um pensamento que eu coloco como um pensamento, um pensamento que eu coloco como uma base de vida. Então, exemplo, às vezes eu falo assim para as pessoas, irmão, a gente nunca vai parar de ser humano. Aí, esses dias eu estava conversando a respeito disso, aí uma pessoa, depois do culto, falou assim, pastor, realmente, a gente nunca vai parar de ser humano, porque a gente é pecador. Eu falei, não, irmão, você entendeu errado a minha fala. Não, não. A gente nunca vai parar de ser humano. Ser carnal, a gente tem que parar agora. Você entendeu? Porque a gente sempre vai levar o quê? A humanidade para a carnalidade. Não, querido, a humanidade é a nossa natureza, a carnalidade é nossas atitudes. Então, peraí, a gente nunca vai parar de ser humano. Não associe isso à carnalidade. Jesus foi humano e não foi carnal. Jesus é humano. Agora nós temos um Deus homem, que está sentado à direita do Deus Pai. Ele era o Deus com a mesma essência do Deus Pai, ele sai de dentro de Deus e não volta para dentro de Deus, ele volta para ficar ao lado de Deus. Ele mesmo fala, a partir de agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então agora nós temos o Deus homem, Jesus, que representa o homem. Então a gente nunca vai parar de ser humano. Mas, querido, humano não está associado à carnalidade. Deus não criou o ser humano carnal. Deus criou o ser humano humano. Amém? E não é humanista, é humano. Humano é a nossa natureza. Não tem nada a ver com a essência de carnalidade. Isso são as fortalezas que entram dentro da nossa cabeça. Aí, igual muitas fortalezas que têm se estabelecido, a fortaleza dos problemas. Irmão, qual é o teu problema? Ah, o meu problema, pô, se não fosse aquele homem, ah, meu Deus do céu, se não fosse aquele, se não fosse. Ai, ai. Querido, se não fosse, você estaria no mesmo lugar. Estaria do mesmo jeito, paralisado da mesma coisa. Não é gente, irmão, não é dinheiro, não é recurso, não é, querido. Tudo é o meu estado de ação. Tudo é o meu estado de paralisia. Por isso Deus pergunta. Primeira pergunta, aonde você está? Segunda pergunta que Deus faz. Quem te fez saber? Ou seja, quem te coloca aí? Quem te colocou nesse buraco? Irmão, essas duas perguntas eu quero que você medite essa semana inteira. Aonde você está e quem está te mantendo aí? Quais são os demônios? Quais são as atitudes? Quais são as coisas que estão te mantendo dentro desse lugar? É muito interessante essas obras. Esse dia eu estava pesquisando algo aí eu vi esses videozinhos, achei muito interessante. Aí tinha uma gradezinha assim, eu creio que muito já viram, né? Uma gradezinha e dois cachorros. Meu irmão, aí os cachorros estavam latindo um pro outro, aquela coisa toda. E eu falei, rapaz, um vai voar no pescoço do outro. Aí o cara abria o portão assim, aí eles paravam, ficavam olhando um pro outro. Aí fechava a grade, e assim, nossa, né? Ou seja, a gente tá desse jeito, meu irmão. Não, se não tivesse essa grade aqui, meu irmão, você ia arrebentar o seio. Não inventa nada.
seja, a paralisia é a mesma. Não interessa onde você, com quem ou aonde. Não, querida, a paralisia é a mesma. Nós estamos paralisados. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Olha, o negócio é o seguinte, às vezes já falei, se tivesse uma igreja assim aqui, eu seria. Não, você não seria não, querido. Você seria a mesma pessoa paralisada. Não. Antigamente eu me empolgava com isso, né? Não, rapaz, a igreja, porque a igreja, não, querida, a igreja, ela só vai ser, sim, um lugar que, se for melhor, mais profética, mais apostólica, ela te dá um plusinho a mais. Mas não é isso, somos nós, porque nós frutificamos até mesmo no deserto. Toda árvore frutífera, meu irmão, até no deserto frutifica. Agora, se eu estou no oásis, é lógico que se eu estou num jardim, perdão, é lógico que eu vou frutificar mais, porque eu tenho mais nutriente, eu tenho mais coisa, eu vou frutificar mais, mas um mínimo de frutificação no deserto eu frutifico. Eu preciso. Então, essa é a temporada onde Leviatã está pegando as nossas paralisias, onde o governo de Leviatã, porque o que ele diz aqui? Ele diz exatamente a respeito, lá em Jó 41, no último versículo 34, se não falo a memória, ele diz assim, porque ele é rei sobre todas as esferas soberbas. Ele governa toda a soberba que existe em nós, todo o orgulho que existe em nós, todas as coisas que existem em nós, ele governa. Então nós precisamos ver que o governo de Leviatã está ligado às áreas ainda ocultas dentro da minha vida. As áreas que não foram dominadas. Por isso nós vamos entender que nós estamos força para quê? Para lutar. Lutar contra quê? Contra aquilo que está distorcido em mim. Para quê? Para que eu possa estabelecer a natureza de Cristo. E com a natureza de Cristo eu vou profetizar a respeito das coisas do futuro. Então esse é o tipo de governo que Deus tem para nós. Mas se eu estou dominado, e se eu estou preso, cheio de fortalezas, cheio de dogmas, eu nunca vou conseguir romper para lugar nenhum. E não importa onde nós estejamos. Se tem algo que me paralise, eu não entendi que isso me paralisa, se eu tenho consciência do lugar que eu estou, e sempre eu transfiro culpa para um lado para o outro, irmão, isso vai fazer com que certamente eu sempre ficarei paralisado. Então, no continuar desse mês, que você possa parar um pouquinho e pensar. Para de pensar nos outros. Para de pensar no que te cerca. Pensa primeiro em você. O que me mantém aqui? Amém? O que me mantém? O que me mantém aqui dentro? O que me mantém nessa estagnação? O que me mantém nessa paralisia? O que me mantém nesse estado? Essa é uma pergunta crucial para essa temporada. Amém? O Senhor quer te trazer liberdade, o Senhor quer te fazer ativar. Esse é um tempo, e eu quero declarar isso, que a doçura do Senhor entre você, o favor do Senhor entre você, a abundância do Senhor virá sobre a tua vida, e você romperá de uma forma extraordinária. Será um tempo de avanço. Eu abençoo a tua vida, eu declaro bênção, eu declaro potência, eu declaro virtude, eu declaro o amor do Senhor te fazendo, te lançando como uma flecha polida para a tua nova estação. Declaro que esse mês, em nome de Jesus, esse mês e essa semana, como tempo de Purim, o Senhor está trocando a tua sorte, o Senhor está mudando uma chavinha na tua vida, o Senhor está quebrando as palavras de maldição, o Senhor está quebrando os decretos de maldição, o Senhor está quebrando os decretos de derrota, de paralisia, os decretos de ruína está sendo quebrado. Eu declaro, como apóstolo, eu declaro isso na tua vida. O Senhor está quebrando, em nome de Jesus, todas as palavras de paralisia, mas eu declaro uma palavra como pegando a palavra do céu e jogando e lançando sobre a tua vida. Essa será uma temporada de boa sorte, mas sorte aqui não é destino, sorte aqui é o eterno. Essa será uma temporada do favor, do amor, da graça, da unção, da manifestação e da ativação do eterno sobre a tua vida. Eu te abençoo. Todos os demônios que ganharam força nas palavras de maldição, nos conjuros, nos decretos,
nas palavras malditas, nós declaramos que essas palavras sejam revogadas em Cristo Jesus sobre a tua vida. Mas essa semana haverá purim na tua vida, haverá mudança de sorte, haverá mudança de destino, haverá mudança de atitude, haverá mudança de atmosfera. Essa é a palavra. Haverá uma mudança de atmosfera. Você vai sentir algo mudando na tua vida e uma liberação. Eu te libero para crescer, eu te libero para romper, eu te libero para avançar, eu te libero. Seja liberado, frutifique, flua, prospere, cresça, avance, enriqueça, seja cheio de graça, seja ativado na tua unção, seja ativado no teu chamado, seja ativado na tua casa, seja ativado no teu trabalho, seja ativado. Esse será um tempo de promoção na tua vida, promoção financeira, promoção ministerial, não só o reconhecimento, mas uma promoção em Deus, patentes novas, porque estamos mudando o ciclo, estamos mudando o governo. O Senhor te dará armas novas, patentes novas, visões novas, para que você possa avançar e servir as pessoas. Eu te abençoo para essa temporada e declarando: saia da paralisia, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Shalom, shalom.